você acha que está dormindo pior esses dias? O ministro Alexandre de Moraes ou o ministro Dias Toffoli? Como é que eu vou saber? Eu tenho que ver o que eu vou captar aí para contar, né? Quem deixou de assistir a Globo, volte a assistir a Globo. Até o dia 20. Assista ela à vontade. A esquerda só terá perca. E as percas serão irreparáveis. Na lavada eu sou e Tudo que aparece o tempo inteiro é jornalistas que antes amavam Alexandre de Moraes agora batem nele todo dia. Eu abro o X e tá lá o Joel Pinheiro batendo nele, o Josias, tá até Daniela Lima. A Malu Gaspar deu detalhes hoje na sua coluna no jornal O Globo sobre os pontos finais da delação do Vorcaro e disse que ela já está quase fechada. Inclusive disse o que vai conter essa delação e em quanto tempo ela será entregue. O que eu vou te dizer agora, meus poros cabeludos estão arrepiados. O espírito de agressividade do sistema Rede Globo, que vai ser como se fosse um confronto. Deus não vai voltar atrás, 1 milímetro do que ele está dizendo. Fatos e acontecimentos a partir do dia 10, dia 11, vai acontecer, ninguém vai impedir. Até o dia 20. Eu quero começar te fazendo uma pergunta, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei se é o algoritmo pregando uma peça em mim, mas eu abro as minhas redes sociais e qualquer uma delas, tudo que aparece o tempo inteiro é jornalistas que antes amavam Alexandre de Moraes agora batem nele todo dia. Eu abro o X e tá lá o Joel Pinheiro batendo nele, o Josias, tá até Daniela Lima. O dia que a Miriam Leitão começar a bater no Moraes, aí, meu amigo, aí eu desisto do mundo. Parece que tá tudo virado de cabeça para baixo. O cara que eles enalteciam como verdadeiro defensor da democracia, aquele que salvou o país, agora eles estão descobrindo que tudo que ele fez não foi para salvar a democracia, foi para se blindar, porque se o governo Bolsonaro tivesse sido reeleito, novos ministros do STF, novo diretor da Polícia Federal, novo PGR, eles estariam presos. Mas a imprensa comprou a narrativa porque o mais importante era derrubar o Bolsonaro. E agora que o Lula está na presidência, depois de ter sido retirado da cadeia, de repente agora eles estão percebendo que ajudaram uma facção criminosa a sequestrar o país. Então eu vou passar 2 trechos para você agora. Um do Joel e o segundo é o mais absurdo ainda. É Malu Gaspar chegando na voadeira mesmo no Alexandre de Moraes. Esse aqui é o Joel Pinheiro. Odeia Bolsonaro, mas olha o que ele fala. Exatamente. Vamos lembrar o quanto essa história já caminhou nesses poucos meses desde que surgiu a informação, né? Lá atrás havia não poucas vozes acusando a jornalista e o jornalismo de estar inventando um contrato entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barsi de Moraes. A existência do contrato foi comprovada. O próprio escritório, um tempo atrás, veio detalhar os serviços que ele teria prestado ao Banco Master, serviços que, de maneira alguma, correspondem ao valor que tinha sido negociado. E agora temos a comprovação de que os pagamentos milionários estavam sendo feitos. Fica a pergunta, os pagamentos estão muito acima dos serviços prestados lá das reuniões do escritório. Pergunta é, será que Daniel Vorcaro e o Banco Master queriam fazer caridade para o escritório de Viviane Barsi de Moraes? Provavelmente não. Portanto, a gente tem que se perguntar, então, pelo que é que eles estavam pagando? Essa é a pergunta, né? Que o contrato em si entre o escritório e o banco seja formalmente correto, isso eu não tenho a menor dúvida. A pergunta que ele levanta é, por que esse valor? O que estava sendo pago? Será, e essa é a pergunta que fica, será que aquilo pelo qual ele estava pagando, ele tinha intenção de pagar para ter uma influência? Ele está descrevendo um crime. Ele tem medo de falar, né? Porque ele também não quer acordar com a Polícia Federal, mas ele está descrevendo um crime, tá? Junto ao Supremo Tribunal Federal, essa é a pergunta que se coloca. E para isso a gente já tem elementos que ensejam dúvidas mais concretas, de uma investigação mais precisa. De dizer, o ministro Alexandre de Moraes conversou com Gabriel Galípolo, por acaso, sobre a questão do Banco Master? Primeira pergunta que nunca foi devidamente respondida. Eu vou pausar aqui, porque é aqui que eu vou entrar no trecho da Malu Gaspar. Tem as... Malu Gaspar participando da CBN, eu quero que você preste bastante atenção no que ela fala nessa reunião do Alexandre de Moraes com o Galípolo. Galípolo disse que nunca foi tratado assuntos de Banco Master. A Malu Gaspar dobra a aposta e diz que Moraes está mentindo. Rapaz, eu vou falar pra você, eu tô começando a ficar fã dessa jornalista. Informações que eu mesmo já dei aqui sobre a pressão que o ministro Alexandre de Moraes fez sobre o Gabriel Galípolo, que ele nega, inclusive o Galípolo nega, teve ontem na CPI dizendo que não teve pressão, mas eu sustento para vocês que essa pressão aconteceu, e aí a gente tem tudo que tem que ser investigado, né? Inclusive o próprio Galípolo foi outro
que desfalou, como é que você diz isso? Desfalou uma fala do Lula? Desfalou é muito bom. Desfalou muito bom, né? Saiu assim, saiu natural. Eu vou falando desfalou, mas não, é porque o presidente também disse nessa reunião, também me chamou a atenção isso, Milton. O presidente falou nessa entrevista para o ICL, que o grande culpado do caso Master é o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. É isso que é a narrativa que eles estão vendendo o tempo inteiro para criar o tal do Bolso Master, que foi o Campos Neto, aquele que tinha sido escolhido por Bolsonaro para ser o presidente do Banco Central, que tudo começou com ele. Só que aí vai o Galípolo numa entrevista e desmente. Do Jair Bolsonaro, que ele que gerou o ovo da serpente, que ele é responsável pelo escândalo. Só que quase ao mesmo tempo, do outro lado da Praça dos Três Poderes no Congresso, estava o Gabriel Galípolo depondo na CPI do crime organizado e dizendo que não existe nada contra o Roberto Campos Neto, em dizer assim, não há nenhum processo de auditoria ou sindicância, nada que encontre qualquer culpa por parte do ex-presidente Roberto Campos. O Fabiano Contarato, que é o presidente da CPI, ainda perguntou se não era verdade, reportagens que falaram que o Roberto Campos atuou para impedir uma intervenção do Master já em 2024, e ele disse que não tem nada disso. Então o presidente Lula fala uma coisa, os seus aliados fazem o contrário. Né? A gente entende que o Palácio do Planalto não está diretamente atingido por esse caso, teve lá uma reunião com o Vorcar, mas até agora não surgiu nada que desabone o presidente, porém, esse caso está chegando muito perto do governo, dada a proximidade com a STF, dadas as versões que o Gabriel Galípolo... Bom, o Dias Toffoli, que foi escolhido por Lula, é o cara que recebia dinheiro do Daniel Vorcaro. O Alexandre de Moraes, que se tornou o maior amigo do Lula no consórcio de sequestrar o nosso país, é o que mais foi beneficiado por Daniel Vorcaro. E agora a Malu Gaspar fala que é mentira, sim, o Alexandre de Moraes reuniu com Galípolo e tentou defender interesses do Master. Como é que fica essa situação? A pergunta que a gente faz constantemente é como que o Moraes ainda não foi afastado do STF. O fato dele não ter sido afastado do STF de forma imediata faz com que essa corte, que já tem uma descredibilização recorde, se afunde cada vez mais. Aí hoje a gente fica sabendo que o Moraes manda prender os militares envolvidos no golpe por causa de mentiras contra as urnas ou desinformação contra as urnas eletrônicas. O cara tá dobrando a aposta. Parece que ele meio que sabe... a impressão que eu tenho, ele meio que sabe que vai ser retirado do STF, então ele quer se vingar e prender o máximo de pessoas que ele puder até fazer a nova composição do Senado, que vai sim ir pra cima dele com impeachment. Não vai durar, isso vai acabar. No final, eu sempre repito, esse pessoal desesperado vai tentar fazer muita maldade ainda nesses últimos meses, mas nós vamos acabar com esse tempo sombrio em outubro desse ano, e ano que vem essas pessoas vão ser punidas. A Malu Gaspar deu detalhes hoje na sua coluna no jornal O Globo sobre os pontos finais da delação do Vorcaro e disse que ela já está quase fechada. Inclusive disse o que vai conter essa delação e em quanto tempo ela será entregue. Essa é a expectativa, disse ela, dos advogados. Eu vou te contar tudo isso agora e também dizer se isso vai ou não acontecer. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, a Malu Gaspar disse que os advogados têm a expectativa de que essa delação contenha dezenas de anexos, ou seja, serão documentos. Isso é importante porque a própria Justiça, o próprio Mendonça, a PGR já disseram, nós não vamos aceitar delações que tenham apenas menções aos celulares. Então, quando há essa informação de que há dezenas de anexos na delação do Vorcaro, isso deixa claro que os documentos que ele trará para essa delação serão inéditos, ou seja, não estão nos 9 celulares dele. E com isso também a legitimidade da delação passa a ser maior. Também há ali a menção, nessa reportagem da Malu Gaspar, a propostas de pagamento de uma multa bilionária, ou seja, está disposto o Vorcaro a devolver valores que estavam nas mãos dele. Isso é muito importante. O próprio André Mendonça já disse que ele tem de ressarcir os valores que ele roubou, né? Pelo menos parte dos valores que ele roubou. Também há a menção a uma reunião na semana que vem com os investigadores. E se essa reunião for aceita, mais 2 semanas de ajustes finos serão necessários para finalizar a delação. Essa, pelo menos, é a informação que é passada na coluna
da Malu Gaspar. Também há ali, ou haverá ali, o início dos depoimentos nessa semana, gravados em 2 ou 3 semanas no máximo. E aí os advogados dizem que tem uma crença de que o conteúdo revelado será tão impactante que a delação será aceita muito rápido, né? O ponto aqui é o seguinte: parece claro que os advogados do Vorcaro querem expor uma urgência a respeito do caso para chamar o interesse para a delação. Eles sabem muito bem que se o tempo ficar passando, se a delação não acontecer, se não houver uma delação dinâmica, com documentos inéditos que não estejam no celular, que já não estejam nos celulares do Vorcaro, a delação dele não serve para nada. Se essa delação do Vorcaro for adiante, chegar nas eleições, invadir um tempo em que outros assuntos tomem conta, a Copa do Mundo, a eleição e etc., o Vorcaro talvez fique para lá, a delação dele talvez seja esquecida. E os próprios investigadores cheguem a informações pelos celulares que o Vorcaro já não precisa mais dar. A delação dele pode ficar caduca se eles conseguirem, por outros meandros ou por outros meios, investigarem pontos que o Vorcaro hoje tem para entregar. Então a urgência dos advogados é grande. Por outro lado, também diz a Malu Gaspar, e ela está certa ao dizer isso, o ceticismo dos investigadores também é bastante grande. Eles desconfiam que o Vorcaro não vai contar tudo, não vai querer pagar um valor significativo de multa e que apenas os advogados queiram chamar a atenção para que a delação vai acontecer rapidamente. O próprio Mendonça não vai homologar isso com urgência. Ele quer fazer tudo bem feitinho, porque ele é muito legalista, como a gente sabe, e para que ninguém, enfim, possa adiante anular e etc, etc. Então não vai acontecer de uma hora para outra, mas os advogados vão querer que aconteça. Não querem que apague-se o assunto Vorcaro, o assunto delação do Vorcaro na mídia. E talvez até se essa delação demorar um pouco mais, é capaz dela acabar sendo vazada na imprensa. Vamos aguardar os próximos passos. O fato é que, demorando ou não a finalização da delação, aquilo que ele tem a dizer começará rapidamente, nas próximas semanas, a chegar por bastidores, ou por vazamentos, ou por informações internas na imprensa, e a gente vai contar tudo para você. Pode ter certeza, eu estou dizendo categoricamente. Algo vai mudar de forma gigantesca. Agora, o que eu vou te dizer agora, meus poros cabeludos estão arrepiados. O que eu vou te dizer agora, escuta bem o que eu estou dizendo. A Rede Globo de televisão, todo o sistema que engloba Rede Globo de televisão, Estadão, UOL, Folha de São Paulo, não sei. O espírito de agressividade será 7 vezes maior do que o que começou no final de janeiro de 2026 para o mês de fevereiro de 2026. O espírito de agressividade do sistema Rede Globo vai ser uma forma tão gigante que vai ser como se fosse um confronto existente. Vai existir esse confronto, vão bater de frente com um jornalista ou uma jornalista a ponto de interferir no seu trabalho jornalístico, que a agressividade do sistema Globo de televisão, por isso, irá aumentar 7 vezes mais. Vocês não têm noção o que é isso. Vocês não têm noção o que é isso. Podem assistir jornal, gente. Quem não tem costume de assistir jornal, assista. Quem deixou de assistir a Globo, volte a assistir a Globo. Até o dia 20. Assista ela à vontade, ou concordando ou não concordando. Assista ela à vontade, a Globo. Porque eu vou dizer uma coisa, Deus usará da Globo. Um dia que eu disse que eu vi um anjo entrando no sistema Globo de televisão, e o anjo era forte. E o anjo agia de uma maneira forte sobre o presidente da emissora Rede Globo de televisão e todos os seus conclaves, as pessoas que são ajuntados à Rede Globo. Estadão, Folha de São Paulo, UOL, não sei. E poucos dias depois, não deu 10, começou o quebra-quebra. E na live anterior foi dita, e nesta live o senhor retifica e manda dizer novamente, confirmar novamente. A esquerda só terá perca. E as percas serão irreparáveis. Irreparáveis as percas. Brincaram
com Deus, talvez, deram honra e glórias a quem não é digno de honra e glórias, a ira de Deus se acendeu. Deixa a tua curtidazinha, por favor, que é o teu like, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. Deixa a tua curtidazinha, por favor, e seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Deus irá Santo. mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.